o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da segunda jornada do Campeonato do Mundo de Clubes, derrota contra o Inter de Miami 2-1, aquelas noites que vai ser doloroso estar aqui a fazer ou não, porque se calhar a vontade tanto é de rasgar, que se calhar até vamos ter aqui alguma vontade de rasgar, e eu vou abrir as hostilidades que eu tenho que desabafar, meu, e eu fiquei cego agora no último lance do Fabieira. Pá, eu ia dizer, posso adivinhar, ia dizer, cara. também me irritou um bocadinho. Um bocadinho, é favor, porque faz uma cueca, depois tenta uma trivela, e eu já sei, tenta uma trivela e passado uns segundos. E passado uns segundos vai abraçar o Messi, a rir-se com ele, e eu estás a brincar, meu, completamente cego. Insultei tanto. O gajo tem o número 10 do nosso equipamento. Aquele azul e branco que tem ali o emblema. A brincar com o caralho. Só faltava depois vê-lo a trocar a camisola com ele. Fiquei-me tão doente. E que já estou a ignorar o jogo todo. Mas aquele momento em que ele faz a cueca e depois tenta uma trivela, quando ia ser o nosso último lance de ataque, era só jogar fácil na direita, que era por onde estava um pessoal a correr, não é que fosse dar em nada, não se mas que era, tentar a trivela, e depois calha mal e depois está ali aos sorrisos, depois do Messi quase ter marcado mais um golo e não sei o quê, e antes de ele marcar um canto que ele ia demorar meia hora, e está tão cego. Se calhar só para eliminar já este assunto, há um penalti claro sobre o Samu na primeira parte, que é incrível como o árbitro não vê e o VAR não vê, que é agarrado com as duas mãos, num lance em que estava em posição boa para finalizar, portanto até por aí a hipótese de haver expulsão, e o lance que decide o jogo é uma falta que não existe sobre o Messi. Pronto, vamos eliminar já este assunto e vamos avançar para o que interessa? Já avançamos, mas é que ainda por cima na primeira parte tens um lance muito similar, muito pior ou algo do género sobre o Mora, que o gajo sempre ali e o gajo ali do Messi nem hesitou. E tu vais a esse e ainda vou ao outro, que é aquela chapada na cara do Moura, por exemplo, do lado do argentino de defesa direito, que estava a distribuir troço até dizer chega. Mas isso eu não vi a repetição. Não vi a repetição, mas também pareceu, não é? Mas pareceu, a bola está dentro de campo e o gajo vai-lhe dar uma chapada na cheia, mas pronto. Okay. Não é isso que está em causa. O problema é que a partir do penalti que ele assinalou, um toque de merda, e o gajo vai ao VAR e dá o penalti, e, pá, o Mascherano, eu nem sabia que era o treinador, é para tu veres, o Mascherano soltaram os cães em cima do árbitro, pá, pronto, é a equipa sul-americana, não é sul-americana, é cheia de sul-americanos, é uma equipa cheia de sul-americanos que consegue fazer mais pressão, pá, que o Porto andou a estender a passadeira a estes balhotes todos, o jogo todo, meu. Pronto. E no início da segunda parte eles vieram primeiro para o campo e todos eles, Messi, Suárez, Mascherano, foram falar com o árbitro. Pronto, funcionou, mas não interessa. Não, mesmo com isto, perder com estes gajos, mais não golear estes gajos é uma vergonha. E pior como o jogo começou, não é? Que começamos a ganhar com esse penalti que é do céu, não é? E incrível, tivemos as condições todas para... É que aquele na defesa era um passador. E pronto. Foi ao longo de todo o jogo. Óbvio que eles marcaram na segunda parte, mas cada vez que lá iam, aquilo era manteiga, não é? Os jogadores que, por exemplo, nós ficamos com a ideia que, por exemplo, Marcano fez uma boa exibição com o Palmeiras, não sei o quê, mas tem a ver um bocadinho com o estilo de jogo do Palmeiras, que é muito bombear bolas para a área, muito cruzamento, e aí Zé Pedro e Marcano brilham de caralho. Mas quando o jogo do adversário pede outras coisas, e aqui nem pede velocidade, porque o adversário não tinha velocidade para oferecer, pede posicionamento, pede antecipar algumas coisas, pede alguma cultura tática, aí estamos sempre atrás do prejuízo e enfim, mas põe ordem nisto lá, mas faz perguntas. É isso, vamos lá começar. Se calhar poderemos começar aí por tipos.
O 11 era o esperado, já falamos aqui um bocadinho de tudo. Se quiseres falar dessa primeira parte, ou seja, de termos entrado no jogo a vencer, e depois, pronto, houve ali, eles também tiveram algumas oportunidades, até acho que as oportunidades que tiveram, até acho que estava fora de jogo, já nem me lembro, ali bem no início, porque depois tivemos mais algumas, 2 ou 3, pelo menos, a do Mora e a do Varela no poste, por exemplo, às vezes que o Samu não estava lá e que teve, e que poderia ter estado, ali 2 cruzamentos na primeira parte, depois há um na segunda que me também deixou tão irritado, mas isso é misturar assuntos, hoje não estou a conseguir por ordem, que é uma bola que é metida na esquerda e alguém que acho que é o Moura, o gajo falha completamente, ou seja, ele podia entrar ali por dentro e depois jogar para trás e quase que deixava a bola sair pela linha de fundo e o pessoal deles a pedir que a bola tinha saído. Mas pronto, mas fala dessa primeira parte. Isso já estamos a mas não, mas eu nem quero que tu metas ordem nisto, porque Então. a sério, nem quero que tu metas ordem nisto, porque mesmo antes do penalti, que é muito cedo, opa, eles tiveram aquele lance, tiveram 2 lances de perigo, um deles efetivamente está fora de jogo, o Acho Quarto nem interrompe, não é? Mas acho que está fora de jogo, mas há outro em que o Cláudio Ramos sai só aos pés e não está fora de jogo. Não sei se isso foi, acho que até foi imediatamente antes do penalti, ou se foi imediatamente a seguir ao penalti, pá, já não me lembro. E logo aí, quer dizer, tu começas a ganhar, mas mesmo assim conseguiste estar ali em sobressalto com 2 gajos quase com 40 anos, percebes? Pá, Certo? andámos a estender a passadeira, meu. Andámos a passar Não é vénia uma questão a estes gajos. não é uma questão de ter 40 anos, é que o Pepe tinha 40 anos e corria de caralho, não é? São 2 gajos de 40 anos que não se mexem. É incrível, meu. No, Passaram, pá, é uma equipa que passa o jogo todo a defender com 9. É impressionante, pá. É incrível. E mesmo assim não consegues ter fio de jogo. Pá, não existe. Não existe. Não existe. E depois epá, e o Cláudio Ramos, que fosse, eu a meio da primeira parte já estava a receber mensagens a dizer, foda-se, nós não vamos vender mais depressa o Cláudio Ramos que o Diogo Costa, meu. Que o gajo anda-nos a safar aí montes de lances. Opa, mas se o objetivo dele é sofrer um gol do Messi, se o objetivo dele era sofrer um gol do Messi, pá, ele podia, escusava de facilitar a vida ao Messi. Escusava. Eu estava a ver o livro e eu estava a dizer ao meu filho, olha, isto é um penalti. Isto é um penalti. Acabou. E não era preciso facilitar a vida ao Messi. Mal colocado, golo pelo lado dele, quando ele tinha um gajo deitado debaixo da barreira, atrás da barreira. O que é que o Cláudio Ramos, gajo com 30 e tal anos, farto de defender livros, comete estes erros infantis? Porquê? Porquê? Como é que um gajo sofre um golo do lado dele? Do Messi. A bola passava por cima da barreira, era um golaço. Ele podia dizer a toda a gente, sofri um golaço do Messi de livre. Não, vai poder dizer que sofri um grande pato, um gol com sentido meu do Messi. Porquê? Porquê que ele facilita, meu? É inacreditável, mas pronto, eu nem quero arranjar no Cláudio Ramos, porque ele é que anda-nos a safar aí montes de vezes. Mas é tudo tão mau aqui nisto, pá, que pá, não sei, não quero estar na pele do Vilas Boas, mas neste momento eu acho que se calhar é o mais fácil. Neste momento acho que é o mais fácil, é ter que mandá-lo embora. É ter que mandá-lo embora. Tu nem sequer contrataste nos jogadores para ele, olha, ao menos não, ou se calhar andas à procura no central do lado esquerdo, no central do lado direito, de mais putos, parece que não podemos contratar homens, olha, mais putos para as alas, quando jogas sem alas, e no desespero metes os alas todos, metes Gonçalo Borges, metes Williams, pá, metes tudo e mais alguma coisa, mas no 11, tu não metes João Mário, metes Moura. É preciso andar a contratar génios do FM de 19 anos, quando não é isso como que tu jogas. Opa, parece que é toda uma rebaldaria, isto, meu. Parece que é preciso vir alguém para meter a ordem, meu. E o que mais me custa é ter um Vilas Boas que mais do que ninguém devia saber como é que se deve gerir ou se deve lidar com um treinador, ou algo assim do género, o que é que meter-se na pele de um treinador, e não está a conseguir fazer isso. É incrível, meu. Foda-se, isto é vergonhoso. Vais ser eliminado da fase de grupos. Olha, ao menos então esta férias, vai estar defeso. O pessoal vai poder, olha, gozar à vontade das férias, só entrou no Olival daqui a um mês, ou caraca. É e vais ter tempo para contratar um treinador, não é? Opa, Tito Prata. Olha, não, para mim é isso. Foda-se.
Pronto, tivemos aquela visão na bancada, e fugindo um bocado do jogo, mas tens aí depois, obviamente, para jogar, mas não sei se todos viram, aquela visão na bancada em que aparece Layun, depois Lucho, AVB, depois Cubilhas e a seguir Pepe e Bahia. Todos muito próximos naquela bancada. Viste esse pormenor? E podes... Não, não não reparaste? reparei, mas sim, faz sentido. E pronto, Faz sentido, mas eles estavam separados, ou seja, o Pepe e o Bahia deveriam estar convidados de outra forma, digo eu, e na parte do AVB é que deveriam ter sido os convidados do Porto ou algo do género. Não sei. bem, isso não deve faltar convites porque não faltam lugares nos estádios, não é? Sim, Mas estava vazio, aquela zona central. pronto, o Pista estava aí por um caminho que eu não queria ir e ele próprio recuou, porque de facto acho que o hoje não faz grande sentido, mesmo tu, mas estavas a rasgar no Fábio, eu acho que não faz sentido, podemos fazê-lo, podemos dizer que sim, que podia, que há vários jogadores que podiam ter estado bem melhor, mas eu acho que tu quando falávamos no último episódio, eu dizia, ok, esta claramente era a melhor equipa que podemos enfrentar neste grupo, portanto agora se calhar não vamos passar por tantos apuros, e tu disseste, pois não sei, ou qualquer coisa assim, dizer, não convém exagerar. E eu disse, ok, pode acontecer que percamos pontos ou que percamos jogos contra estas outras duas equipas, mas cá estaremos por a cabeça do gajo no cepo. E é o que eu estou aqui a fazer, porque não há mínimos olímpicos, não é? E este treinador já está a passar um bocadinho dos limites da paciência, do razoável. E eu continuo a achar que ele não é tão culpado como o presidente disto, porque o presidente contratou-o para ele fazer isto, para ele criar um processo, ter 6 meses para ensaiar o processo e para depois no ano a seguir arrancar em força. Mas quando contratas um treinador de processo, tens que perceber bem, tu tens um clube para treinador de processo ou tens um clube para treinador de resultados imediatos? É que o Sporting não ganhava há 20 anos e por isso eles estavam por tudo, não é? Quando contrataram o Amorim, estavam por tudo. Antes tinham contratado um holandês que ninguém sabia quem era, a seguir contrataram o Silas, que agora já nem consegue segurar um lugar na segunda liga. Portanto, já estavam por tudo. E até deram 10 milhões pelo Ruben Amorim, porque estavam por tudo. O Porto ainda não está nessa fase. Estava financeiramente, mas desportivamente não estava nessa fase. Nós não estávamos nessa fase do treinador de projeto. Por isso é que eu, na altura em que ele é contratado, apresentei as minhas reservas, porque aquilo que me parecia na altura é que simplesmente se estava a desistir do campeonato antes de tempo, quando ainda era possível fazer alguma coisa. Em prol do próximo campeonato. E o risco de fazer isso quando se fez é o processo criar tantas dúvidas que os adeptos percam a paciência. E se os adeptos perdem a paciência, o processo começam a exigir a partir da primeira jornada da próxima época. Como vão exigir se mantiverem erradamente este treinador. Vão exigir logo na primeira jornada. E não vão bastar vitórias. Vai ter que ser vitórias e vai ter que se jogar bem. Porque vitórias a jogar mal já tivemos esta época toda. Não é? E, portanto, e não foram assim tantas. Portanto, estamos aqui numa fase em que é preciso tomar uma decisão muito difícil, que é o Vilas Boas assumir que está a ser uma nódoa da merda que nós achávamos que ele era bom. E é isso que ele vai ter que assumir. Se quer bem ao clube,
vai ter que assumir que fez merda 2 vezes seguidas. Não há outra hipótese. Não se vê. Nós temos um treinador que acha, e disse isso na conferência de imprensa do lançamento deste jogo, que disse que cada jogo é um jogo. Nós trazemos dinâmicas novas para cada jogo, porque o adversário é diferente, porque não sei o que. E nós, caralho? E a nossa equipa? Mas o treino não é treinar rotinas, não é esse o treino em desporto. Treinar rotinas, treinar entrosamentos, treinar não é isso. Nós tínhamos de ter uma equipa de 12 Iniestas e um plantel de 12 Iniestas, mais 10 Decos, mais não sei o quê, gajos muito inteligentes a jogar, e mais 3 Luchos, para termos uma equipa capaz de todas as semanas se adaptar ao adversário, caralho. E mudar a sua maneira de ser camaleónica para todos os jogos. E depois, nós não podemos começar por aí. Primeiro temos de ter uma estrutura base, um fio condutor. E depois, só quando o fio condutor estiver bem enraizado, é que vamos entrar nessa coisa de, ok, o próximo adversário sai assim, fazemos este ajuste aqui, são ajustes, a mudar, ajustes, caralho. Nós no jogo anterior, praticamente não pressionamos a saída do adversário. Neste, tanto pressionávamos como não pressionávamos, a linha não era fixa, a linha defensiva. Quantas vezes o Martim não saltava para aí 5 metros da defesa para ir atrás do Segovia? Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes os nossos centrais fizeram isso nos jogos que nós vimos do Anselmi? Acho que foi uma novidade hoje. Estás a falar do gajo que jogava no Casa Pia, é esse? Exatamente, um médio adversário, um médio que joga numa ala, mas está ali em posição de médio, ou seja, o lateral ia por trás dele e o João Mário acompanhava, e quem vinha em cima do caso não eram desse Segovia, não eram dos médios, era o Martim Fernandes. Portanto, nós constantemente adaptamos ao adversário e nunca fazemos nada de jeito, não há uma rotina, não há uma coisa que nós fazemos, ok, agora nós já fazemos isto bem. Não há, porque tudo muda de um jogo para o outro. Tudo muda. Mesmo que não mudem os intérpretes, muda a forma de jogar. Hoje o Fábio Vieira jogou do lado oposto de onde jogou no último jogo. Jogou duplo pivô mais sobre a esquerda. E o Veiga do outro lado. E o Veiga ao contrário. Eu não achei que era duplo pivô, achei que era a mesma cena, mas do outro lado. Pareceu-me duplo pivô, mas pode não ser. Mas o Veiga fez 6 treinos ou 7 treinos com a equipa, já fez 2 jogos em 2 posições diferentes, a pedir-lhe coisas diferentes. Hoje tinha que pressionar o Busquets, no outro jogo tinha que pressionar o lateral esquerdo. Isto é muita coisa, sempre muitas mudanças que sinceramente só criam confusão. E eu, sinceramente, não sei se é um jogo daqueles traumáticos, como são os 4-1 que apanhamos do Benfica este ano, ou não sei o que é, ou o Estrela da Amadora, ou o Nacional, e um gajo fica tão traumatizado que põe tudo em consideração. Não sei se este, para mim, é um jogo semelhante a esse, e por isso estou irritado e quero sangue, digamos assim. Se calhar posso estar a ser precipitado, mas eu estou farto, cara, estou farto, sinceramente estou farto, já não vejo futuro nisto, não consigo ver, não consigo. Lá está, isto não é tema para hoje, porque nós também não podemos ter episódios a quente, mas resume-se muito à primeira questão que tu meteste. Resume-se muito a isso. Se isto é treinador, o gajo até pode ser excelente, pode ser grande treinador, mas será que é treinador para o Porto? Será que é treinador para os adeptos do Dragão? Para a nossa cultura de clube, não é? Exatamente, para a nossa cultura de clube. Ter um treinador assim. Eu sei que o Vilas Boas quer mudar muita coisa, quer se calhar tornar um clube mais conhecido, se calhar pelas más práticas e se calhar para andar a correr atrás dos árbitros e tudo mais, se calhar quer limpar um bocadinho a imagem do Porto, não sei se é isso que quer. Eu acho que ele faz muito bem em limpar imagens naquilo em que nós efetivamente éramos muito maus, como deixar de pagar a funcionários ou andar em esquemas
de empréstimos de sócios do Porto para poder pagar dívidas, a contrair empréstimos junto de figuras públicas a taxas exorbitantes para andar aí a pagar e a ceder comissões de jogadores, aí acho muito bem em limpar a casa e tudo mais. Agora, onde nós nos diferenciávamos, onde tínhamos lá a raça, onde metíamos tudo, onde ninguém passava, eu acho que estamos a ser demasiado bons rapazes, meu, para ir buscar a frase do mestre. Acho que estamos a tornar-nos demasiado bons rapazes. E esta mudança de treinador, também de paradigma, está a ir um bocadinho nesse caminho, pá. Nós queremos Sérgio Conceições, meu, desculpem lá, meu. Eu sei que fica mal às vezes jogar, pá. Essa não foi a ideia inicial. Se vais buscar o adjunto do Sérgio Conceição é para tentares mudar o mínimo possível. Mas o perfil é totalmente diferente. O perfil é totalmente diferente, claro. Veio-se a provar ser muito diferente. É verdade. Veio-se a provar ser foi um erro, já sabemos agora, sabemos à posterior. Mas no caso do Anselmi nós procuramos isto e eu não percebo porquê. Não consigo. Visto o que vi até agora, eu não percebi de início, sempre, dê-me algum mérito. E eu sempre achei estranho isto. Mas vocês, logo nos primeiros jogos, eu fodia-vos a cabeça por mensagens, confiem no processo. Eu quero sempre mensagens carregadas de ironia. Porque, aquilo estava-me a fazer impressão. Sempre fez impressão. Mas a aposta nele foi tão forte que me parecia difícil não lhe dar a hipótese de começar a época. A única maneira de não, e falamos sobre isso aqui, e o Lamas também lançou essa possibilidade, que é, tudo bem, faz sentido dar-lhe a possibilidade de ele começar a época, escolher o seu plantel, construir a sua equipa. Mas e se ele nos humilhar no Mundial? Acho que foste tu que fizeste essa pergunta, Lamas. E eu aí disse, sim, aí está a fazer uma acho que respondemos, não sei se fui eu ou o PIS, respondemos, aí está a fazer um favor ao Presidente. Se nos humilhar no Mundial, está-lhe a dar a faca e queijo na mão para tomar a decisão que ele não queria tomar. Não é? Porque está a pô-lo sem hipótese de fazer outra coisa. E é o que aconteceu, nós estamos eliminados. É uma formalidade, a nossa eliminação. Apenas tem que o Miami ganhar ao Palmeiras e ainda temos que ver golos e o caralho, não é? Portanto, é apenas uma formalidade. Já não estraga o São João, meu. Já está. Já é beber para esquecer a partir das 9 da noite, meu. É beber, esquece. Às 2 da manhã, esquece. Podemos gravar no dia a seguir porque os nossos ouvintes precisam que nós... Já chega os jogos em que um gajo vem para aqui, em que alguns gajos vêm para aqui sem ver o jogo. Isso não é admissível. Pelo menos podes ver o jogo bêbado, mas tens que ver o jogo. Não, mas eu acho que... Para a próxima não admito. Eu acho que o que está feito aqui é que o Anselmi, com o desempenho com o Palmeiras, mas sobretudo neste jogo, que acho que o Inter Miami é uma equipa, está ao nível de equipas debaixo da tabela da nossa liga, com imaginemos, se lhes pudessem lá o Messi e o Suárez, basicamente, não é? Sem correr e com a capacidade de marcar uns golitos, marcar uns livres e não sei o quê. Mas é o equivalente desta equipa. Perder com essas equipas pode acontecer. Nós perdemos com equipas de fundo da tabela, mas desta maneira, nestas circunstâncias, foi mal demais. Sendo um Mundial, depois ainda há a questão financeira, porque isto é uma merda. É fácil passar o grupo, dá bom dinheiro, acho que dá para aí 8 milhões ou caralho, não sei quanto é que é. Dá bom dinheiro passar e nem isso vamos conseguir. Até o objetivo de juntar uns trocos para preparar a próxima época e para compensar o facto de pelo segundo ano consecutivo não irmos à Champions, até isso furou. Portanto, é mau demais. Portanto, não há outra hipótese senão encontrar uma outra solução técnica para a próxima época. Vilas Boas, meter a viola no saco, arranjar a maneira de sair airosamente, pedir desculpa, não sei o quê, falhei, e vai ter muita pressão na próxima escolha, vai ter que ser um gajo com muitos créditos firmados, porque não pode falhar 3 vezes. Porque se falhar 3 vezes não serve. Se falhar 3 vezes seguidas no treinador não serve para presidente. Toda a gente que votou nele vai
a pensar, bem, não foi nisto. Foi nisto que eu votei. Mais uma vez digo o que disse com o Vítor Bruno. O que o Vilas Boas está a fazer ao nível de reestruturação do clube, de uma maneira geral, numa parte financeira e administrativa e organizativa e de infraestruturas, é demasiado importante para ele ser deitado abaixo por treinadores. É demasiado importante. E vai fazer muito mal ao clube se não escolher muito bem o próximo treinador. Porque vai interromper o que está a fazer. Porque ninguém vai votar nele nestas condições. E vai adiar o salvamento do clube. Ou vai pôr o salvamento do clube nas mãos de uma oposição que até agora, a oposição que se demonstra são os ex-diretores de comunicação, ex-dirigentes, ex-agiotas do clube. São esses gajos que se perfilam. Portanto, eu não quero esses gajos. Tiro este, mas não estava nada à espera que ele tivesse este problema que está a ter, que é não conseguir arranjar um treinador. O erro do Vítor Bruno, eu aceito e perdoo. Foi um erro, já toda a gente percebeu que foi um erro, mas consigo perdoar, percebo a ideia. Se calhar foi demasiado romântico, achar, ou se calhar ter pouco conhecimento de como funcionava a estrutura técnica passada. Foi o que aconteceu com ele, não é? Certo, mas aí acertaram, não é? Portanto, tentou ir buscar isso, tentou ir buscar essa tática. Ok, errou. Mas ir buscar este perfil de treinador, para mim, é um erro de palmatória, que não consigo perdoar e assusta-me muito. Se escolheu este, qual vai ser o próximo? Assusta-me muito. Nós podemos estar aqui a falar do processo, e confia no processo, e a forma de jogar, e a forma de sair, e a forma de pressionar. Nós podemos falar nisso tudo, e a maneira como ele muda as equipas mediante o adversário. Mas falta-me logo ali uma coisa, moço, que a mim, Jesus, que não há raça, meu. Não há aquele trincar a língua que podemos ver assim num Varela que é argentino e caralho, mas ir atrás dele, ou então passar-se com um árbitro, meu, ser expulso, meu, qualquer coisa, uma patada, meu, deem-me qualquer coisa, meu, e não dão nada. E eu não nada. E falta dizer uma última coisa nessa, que pode ser interpretado pelo que tu estás a dizer, que é os jogadores não têm garra, e há outra versão que é os jogadores não têm garra nem qualidade. Eu não quero entrar nisso. Acho que isso é trabalho. Acho que os jogadores têm qualidade suficiente, a maior parte tem qualidade suficiente. Falta treinador. Faltava antes com o Vítor Bruno, continua a faltar agora. Nós com estes jogadores conseguimos fazer um 11 competitivo. Há ali problemas na defesa, mas conseguimos fazer. Já tivemos equipas piores e 11 piores. E fizemos resultados muito melhores. Nós com este 11 tínhamos de fazer muito melhor que o que fizemos. Esta época do Porto, em geral, vai ser, e eu já vos mandei por mensagem, isto para mim é a pior época do Porto nos últimos 40 anos. A todos os níveis, a nível europeu, a nível de confrontos com os rivais, a nível de imagem internacional do clube, que regride com estes desempenhos, mas acho que é possível fazer muito, mas muito melhor com estes jogadores, concedendo que tanto Benfica como Sporting têm melhores jogadores que nós neste momento. Já foi assim no passado e nós conseguimos ser competitivos. Isto é uma questão de direção técnica, direção de clube que está a falhar. Tu abordaste esta história da direção de clube, que nós não podemos armar-nos em santinhos. Não é por aí. Já sabemos que o Porto não pode ser o santinho desta merda. Não pode, porque somos sempre comidos. Lá está a tal velha expressão do Pedroto. E, portanto, essa estratégia é errada, e essa é uma estratégia que vem de cima, e é uma estratégia que norteia também a escolha de alguns jogadores e de alguns treinadores. Portanto, sobretudo os jogadores Wonder Kids e não sei o quê. Não, nós precisamos de gajos que cheguem, assimilem a cultura rápido, e é muito mais difícil isso acontecer com um miúdo de 20 anos. Não é? Portanto, há coisas que têm que mudar na política desportiva e há coisas que têm que mudar além do treinador. Ok? Eu agora não quero mais um gajo abaixo de 25 anos. Não quero. Quero Uribas.
quero esse tipo de gajo, quero o Filipe quando veio do São Paulo, já não é de São Paulo, do Palmeiras, já tinha 26 anos, quero esses gajos, não quero Palmeiras, Não sei eu se era quero esses Palmeiras, gajos. não sei se Eu acho que era também não, mas Corinthians. caga Ou nisso. Corinthians, São ou caralho. Corinthians, é uma coisa, pronto, a certeza é que posso falhar, que eu tenho uma O problema, memória péssima. o problema é que há ratos no balneário. Há gajos que não têm a personalidade, tipo o Jaló, que só olhava para o próprio umbigo. Há outros. Há Otávios, que na merda fazem festa de aniversário. É correr com eles, pá. Há Fábios Vieiras, que dão-se este luxo, um gajo que devia ser da casa, que devia sentir o clube como ninguém, e dá-se para estas merdas. É correr com eles, meu. Pá, o próprio Vilas Boas, habituado a lidar com balneários, a saber quem é que faz a cama a quem é que puxa o grupo para trás, em vez de dar o exemplo, é habituado a isso, ele tem que fazer limpeza. Isto não pode ser culpa só de um, meu. Então, ali, há jogadores que se não têm personalidade, se não têm perfil, para estar a assumir um balneário de um clube grande como o Porto, é varrer com eles, pá. Tem que se tomar essa atitude, meu. Senão eles vão pensar que vão continuar a fazer o que querem. O que querem é que nem sequer tiveram a pressão do Dragão, nem sequer tiveram a pressão de milhares de adeptos no estádio, a assobiá-lo, assim do género. Os que tiveram foi lá, ou foi imigrantes, ou foi meia dúzia de portistas doentes que foram acompanhar a equipa, pá, que jogam sem pressão, sem nada, e dão-se este luxo de não fazer rigorosamente, só nos envergonhar. Opa, Deixa-me só pegar outra vez por onde eu comecei, pelo Fabieira, porque estavas a dizer tipo de não rasgar-me, mas é mesmo o gajo que me apetece mais rasgar porque não me sai da cabeça os últimos segundos, porque o que eu queria naqueles últimos segundos era o Fabieira estar a cuspir na cara do Messi, porque o gajo estava a queimar tempo, era isso que eu queria, não era ir lá e dar, quando faz um passo de merda, perde mais 30 segundos, o outro gajo vai marcar o canto, demora um horror de tempo, e ele ainda vai lá a rir-se na cara dele, ele devia estar a cuspir-lo, ou algo do género, nós íamos ser eliminados do Campeonato do Mundo de Clubes, e nós estávamos eliminados, e estávamos tranquilos a rir-se, e isso eu não admito, até pode fazer um grande jogo, naquele momento estar-se a rir, tipo quando estávamos eliminados, porque lá está, tipo basta obviamente eles empatarem, não é? Ou o Miami ganhar ao Palmeiras, mas basta, ou só eles empatarem, passam os dois, está feito o jogo, nem precisa se pensar muito mais. E mas para um gajo supersticioso sugerir que alguém cuspa no Messi, opá, mas alguma coisa, era um raio que caía imediatamente em cima o cuspir era barrar com ele e soltar os perdigotos todos em cima. É caralho. isso, o cuspir é uma forma de expressão, o cuspir é isso, não queremos sacrilégios. Estar ali completamente passado do gajo estar incrível. Eu não admito. Mas olha, voltando ao jogo e pegando também nos comentários, nós já falámos geral, e os comentários obviamente que vai ser nesta tónica do Anselmo ir embora e não ter condições para, ou se é isto que queremos ou não, mas o jogo na primeira parte ainda, e destacando mais a primeira parte, em que, lá está, nós marcamos o gol, apesar das duas oportunidades que o Pi estava a dizer, depois tivemos vários momentos em que, ok, o jogo estava partido e nós sempre que ganhávamos a bola, em vez de ferir o adversário, agora vamos falar direito aqui a comentar o jogo, em vez de ferir, parávamos sempre o jogo e queríamos ter bola e passávamos para trás e não sei o quê. Isso aconteceu várias vezes. Sim, alguns desses lances aconteceram com o Gabriel Veiga, que claramente não está em grande forma física. E o Gabriel e o Fábio em particular. E o Fábio Vieira, sim. Paravam também me irritaram. E nós podíamos ter matado o jogo na primeira parte. É que nós recuperamos a bola nessa primeira parte, na primeira meia hora, recuperamos a bola muitas vezes em zonas muito altas e que bastava pôr o Samu correr ou dar no coisa, ou o Gabi arrancar, que aparentemente tem pedalada para isso, pelo menos tem passada larga, e tipo, não tentamos. E mesmo assim, são 3, 4 oportunidades que temos flagrantes ou muito, muito boas na primeira parte. E o jogo podia ter ficado feito ali. E isso não compreendo. Parte da indignação tem a ver com a qualidade do adversário, não é? Eu acho que não golear já não era bom. Sim, mas podíamos ter marcado. Perder então é um escândalo. A questão de resolver o jogo podia ter feito no intervalo. Não sei se saber nos comentários do
da entrevista obrigatória ao intervalo do treinador adjunto, e basicamente o que ele estava a dizer, agora na segunda parte temos que matar o jogo. Isso já devia ter acontecido na primeira parte e tiveram várias ocasiões. Outra coisa que me meteu algum pó, é o que também vocês já disseram, que é a questão, tipo, aí temos aqui o Suárez e o Messi, o Varela parecia que tipo Jesus. Estava ali o Deus à beira dele e então tipo não sabia fazer um passo, estava super nervoso. Compreendo com um Zé Pedro, não é compreendo, é a mesma cena, mas um Zé Pedro, um Martim, tipo ter aqueles gajos ali, tivessem ali um bocadinho só e eles estarem ali. É que depois tu estavas a dizer, Prata, que era uma equipa, e tal, do nosso campeonato baixo. Não, não é uma equipa do nosso campeonato. Há que é dois que não correm para trás e que têm que jogar o jogo todo. Portanto, nós tínhamos muito mais espaço, mesmo na parte final, mesmo na segunda parte, só que houve ali um clique psicológico com aqueles dois no início e nunca nos encontramos depois com as arrancadas do Gonçalo ou com as arrancadas do William, que foram criando espaços. Passavam sempre fácil. Eram tão fracos os defesas que eles passavam sempre da mesma maneira. E pronto. E portanto, mesmo na segunda parte, bastava querermos que tínhamos chegado lá. Há aquela jogada bem delineada, aí sim com o Fabieira a colocar na área, depois o Eustáquio a parar para o Samu e a bola foi para as couves. Mas mesmo na segunda parte poderíamos... A cabeçada do Samu, sai um bocadinho. O livro do Mora, o do Fabieira com o Mora, mesmo assim ainda poderia-se ter chegado lá. Podíamos ter marcado e eu espero que tivesse o discernimento de dizer a mesma coisa que disse hoje, porque mesmo empatar era uma vergonha. Certo, mas ao empatar só tendíamos nós, basicamente. Mas estamos aqui a adiar a resolução do problema. O nosso problema é outro, temos que resolver rápido. Mas eu nesse aspecto foi melhor assim, meu. Certo, ok. É melhor assim, porque o empate era vergonhoso também. O empate era vergonhoso. Só que o empate ia dizer isso. O empate é, ao menos dependemos só de nós. Aqui, perante esta vergonha, estás eliminado do Mundial de Clubes à segunda jornada. Com este grupo, só podes fazer uma coisa, meu. É isso. Não pode, e até pode ser já. Para mim até pode ser já. Alimentar isto para quê? Para ali o Jorge Costa a treinar a equipa, já estou por tudo, pá. Mas e os egípcios o Marcano são melhores que estes? Os egípcios dependem melhor, pelo menos, são mais equipas, só defender Sim, acho que dão um berro mesmo hoje com o Palmeiras, a primeira parte, da segunda parte, depois dão um berro, também sofreram no golo. Não, tiveram muito piso no golo, o Palmeiras é um golo. Sim, é na própria. Dupla cabeçada na própria. Certo, é isso. Olha, vamos então ler aqui os comentários do pessoal e pronto, e já continuamos. DC, o Tugão Bilwin, ainda acredita no Anselmi? Está na hora de AVB admitir que correu mal e pensar noutro treinador? Pronto, situação já abordada. Sim. Pedro e o Lodo, dizer o quê? Sem palavras para esta merda. Há muita falta de inteligência, quer de jogadores, quer de treinador. Basta desta tortura. Portanto, vamos ouvir os desabafos também do pessoal, basicamente. O João Paulo, o objetivo do Porto, isto entre aspas, o objetivo do Porto é competir, e o Porto competiu. Anselmi, mais um exemplo de que não sabe onde está. O objetivo do Porto é ganhar. Competir era no Cruz Azul e Independente Del Valle, o rei que da parte. Treinador medíocre. Nuno Juaré, os basculantes ainda estão com o menino dos ralis ou já se arrependeram da borrada que fizeram? Quem? E já mais. O Nuno Juaré, os basculantes ainda estão com o menino dos ralis ou já se arrependeram da borrada que fizeram? Aqui acho que já falamos, eu pelo menos falei da outra vez. As eleições é um momento, naquele momento não iria mudar a minha opinião. Houve várias coisas e agora sim, depois de estarmos nesta situação, as situações vão acontecendo. E vamos aqui falando. Há coisas que nos vão agradando, há coisas que não vão, há coisas que não vão agradando. Pronto, e é o que é. De facto, as decisões não têm sido boas, nós temos comentado. Isso não tem nada a ver com a questão da eleição. A eleição foi uma situação em particular naquele momento. Podemos devolver a pergunta ao Joari. Achas que o Collor fazia melhor? Porque neste momento o presidente do Porto seria o Collor. E eu fico aliviado por ter comprado no Vilas Boas. Só pensar que íamos ter esse gajo à frente do clube, caralho, a pagar 15% de juros, ou sei lá o quê. É que o Pinto da Costa disse que o sucessor dele seria o António Oliveira, mas dado o que nós sabemos,
sobre a exposição à dívida em relação ao Collor, não sei se seria o Oliveira. Certamente, Não mas sei. lá está, são... É um não assunto. Não é isso, é isso. Se estivéssemos a ganhar... Se estivéssemos a ganhar... Diz, desculpa. Eu só ia dizer, se estivéssemos a ganhar, se tivesse certeza que foi por causa da eleição que não estamos a ganhar, meu, obviamente que estou arrependido. Se for isso, se me garantirem que era isso, que foi por causa dele ter ganho, que neste momento não ganhamos os campeonatos e que neste momento não passamos. Se for por causa disso, tudo bem. Agora, lá está, é o tal não assunto neste momento. As decisões são feitas com os dados que temos. E obviamente que temos criticado aqui o último ano do Conceição já tinha sido fraquíssimo. Tínhamos sobretudo ao nível do campeonato, ficamos bastante longe no campeonato, aliás, mais longe do que ficamos este ano, se calhar. Não era por isso que não votaria Pinto da Costa. É isso, o que é não perceber os motivos que Pinto da Costa perdeu, não foi por motivos desportivos. E a mim foi bastante, porque gratidão para mim está quase sempre lá no topo. Agora também há o saber estar. E eu ali coisa, mas lá estamos a falar de coisas que não interessam para aqui, portanto, continua. E além disso, eu comecei por falar, por dizer isso, quer dizer, se ele erra no terceiro treinador seguido, certo, é isso. Vai ser corrido. E teve mal no processo de transição ali, também já o dissemos na questão do Vítor Bruno e da gestão houve muita coisa, e as eleições também trouxeram muita coisa, portanto... Acho que estas maltas de tipo estes J. Marques e o cara que se fartam de dizer disparates têm que largar o passado. Tem que largar. Isso não vai voltar. Tal que não ia acontecer isto sempre, porque o homem ia morrer. Era inevitável. E quando ele morresse, ia acontecer a transição. E a transição ia ser sempre dolorosa. Nós tínhamos que escolher se fazíamos a transição com o lacaio dele, daqueles que ele escolheu perto do final de vida, porque ele entretanto sempre foi escolhendo boas pessoas, mas foi afastando também boas pessoas, ou se escolhemos uma alternativa, nós íamos ter sempre essa escolha para fazer. Era inevitável, portanto não vale a pena estarmos ligados. Olha, não, se os 80% tivessem escolhido melhor, isto estava a ser completamente diferente. Claro que não. O que temos que fazer agora é criticar, e de facto neste momento é preciso fazer alguma coisa, e o Anselmi não serve, e isto foi mais prova do que isto, e lá está, é o que eu estou a dizer. Eu começo o jogo, acredito sempre que vamos ganhar, e ali aos 85 ainda acreditava no empate e depois íamos ganhar ali, estamos sempre a torcer, sempre, não deu, não vamos passar, é uma vergonha, não dá, e depois já vamos no futebol há algum tempo, e sabemos que não dá, ele já teve agora o tempo do campeonato ter acabado e de ter recomeçado. Quando é que vai recomeçar? É que já está aqui desde janeiro, já dissemos isto no episódio passado, portanto a questão da crítica ao Anselmo tem sido cumulativa e chegou à condição que hoje é o fim, ponto. Tem que ser o fim. Fez uma mini pré-época e as amostras dessa mini pré-época até nos amigáveis foram medíocres. E se o fim não acontecer, aí sim, aí vou ficar muito chateado com a ABB. Aí sim, vou ficar muito, muito chateado. Porque ela está a decisão, está o Pisa a dizer, a decisão é fácil. Ele tem que ir com o caralho. Se acontecer algo, tem que ir, ponto, tem que se arranjar soluções, porque ali não há condições. Rogério Cruz, o adjunto ao intervalo diz que querem resolver o jogo no início da segunda parte, e depois entram daquela forma displicente, desconcentrada e apática. E pronto, tinha tido esse comentário. Diogo Torres, não dá para inventar alguma coisa e o Anselmo ser deportado do aeroporto? Estão no país ideal para essas bizarrices. O AVB vai continuar a dar palmadinhas nas costas do Anselmo? Já vão com 6 meses de trabalho e não se vê nada, que vergonha. Se o adjunto disse isso, acertou. Sim, de facto resolveram os outros, é isso? Pois, é isso. É isso, mas eu acho que ele diz naquela sequência, porque ele é logo entrevistado, e diz na sequência do que eu estava a dizer há bocado, tipo, nós tínhamos de ter matado o jogo logo, tipo, já devíamos ter matado, tivemos várias oportunidades para isso, e por isso é que me irritou solenemente as situações em que eu percebo que se calhar, mas é que lá está, acho que aquilo deve ter sido indicação se tivéssemos em vantagem, vamos guardar a bola. Mas ali houve vários momentos em que podemos fazer a transição e que daria ou golo ou uma oportunidade muito perto. Tudo bem que o jogo ia andar partido, mas lá está. Sobretudo por causa da qualidade do adversário. Não é? Pois é isso, porque tu fazes
Nunca mais. Tu viste na segunda parte, cada vez que o Gonçalo Borges e o William Gold, não há bocado falamos, cada vez que iam para cima passavam. Não fizemos mais isso na primeira parte. Tens o lance do Samu na primeira parte em que ele arranca, se fôssemos ver aquele lance de forma separada, ele vai arrancar ali sozinho, vai chegar lá sem força, o que é que ele está a fazer? Não, ele chegou lá, conseguiu chegar à frente do gajo e finalizou, e por acaso não foi golo, ele arrancou antes do meio campo, sozinho, uma bola perdida ali, pegou na bola para começar a correr. Tipo, aquilo parecia demasiado fácil. E lá está, com o Mora ali a receber no entrelinhas, lá está, se calhar precisávamos de outro gajo, além do Samu, para receber a bola na frente, mas eu acho que o Veiga tinha condições para isso também. Chega a ver na primeira parte um cruzamento, acho que do Moura, que não tem ninguém. Ninguém, há dois lances desses, na primeira parte há dois lances desses, em que o Samu deveria estar lá e não estava. Mas não estando Samu ou foi porque fez alguma coisa? Não, mas aí é um calcanhar, esse que estás a dizer é um calcanhar do Moura, para o Moura aparecer e depois não está lá o Samu. Certo. Portanto, deveria estar lá, já não devia estar onde ele podia ter estado. Pronto, vamos continuar aqui a ler. Porto Fã 101. O plantel pode ter lacunas, mas o mínimo dos mínimos no Porto é comer a relva. Competir não chega, no Porto temos que jogar sempre para ganhar e deixar a pele em campo. Este treinador não é capaz de incutir os mínimos, tchau, assumam o erro. É isto, é um bocado isto. Garcia Cigano, inqualificável, 6 meses de comando técnico e não há sequer ideia de jogo. Os intérpretes são muito fracos, mas também não existe maestros nesta banda de música. Na falta de arte teria de haver pelo menos atitude. Adeus Anselmo e venha ao próximo. João Paulo, que julgo que já tinha falado anteriormente, volta a dizer o mesmo. Pode vir o Vitinho, o Mbappé e o Amal, que com estes treinadores eco não saímos da cepa torta. Jogamos e pensamos como equipa pequena. Anselmo, vai-te foder. Se o Euro Milhões ao Cruz Azul, trouxemos entulho e ainda lhes pagamos. Acorda, ABB. Depois temos aqui o Super Black 98. Se até ao final do campeonato defendia que se devia dar uma oportunidade ao treinador de mostrar alguma coisa com um plantel montado por ele, neste momento fica difícil de fazê-lo. Por um motivo que o plantel seja fraquíssimo, não se vê melhorias, e em muitos aspectos ficamos piores. E um treinador de futebol do Porto não pode fazer tanto os elogios desta equipa dos reclamados do Barcelona e do Messi antes do encontro, por amor de Deus. Fez deles a última bolacha do pacote. Imagina o que seria se fôssemos jogar contra o PSG. Talvez seja melhor assim. Rua. Antes, bicho, está como tu. Talvez seja melhor ter acabado já. Isso ia ser muito mal ver um joguinho contra o Atlético de Madrid e quem era o outro? Era PSG. Ou Botafogo. Sim, vamos lá. 1893. Uma coisa, desculpa, uma coisa que isto pode trazer é que finalmente com esta exibição podemos saber se este Mundial é da época anterior ou da próxima. Fica claramente, e se ele for despedido é claramente da época anterior. Assim, de acordo com os comentários, nós estamos sempre com 53 jogos e não sei, portanto, esta ainda é a época passada. É isso, dá para tudo, dá para dizer tudo. Mas também já temos reforços, não é? Mas acho que sim, se despedirmos o homem, é a época anterior e começamos de fresco a próxima. 1893, já não é a primeira vez que quando passamos para 4-3-3, 4-2-3-1, é evidente que os jogadores se sentem automaticamente confortáveis. Depois não dá porque a qualidade não chega. Mas com este gajo parece que ninguém serve. Nem um gajo que marca 26 golos numa época coletivamente má. Agora há que ter tomates em admitir que enterrou 2 vezes, ou estou a ver o AVB ser um presidente de um mandato. Espero, pelo menos, consiga organizar as contas. Boa gravação. De um mandato ou menos. Ou menos? Um mandato incompleto. Mas como é que mandas o gajo embora? Não sei. Se bom. demitir, não sei o quê, mas imagina se continuar a enterrar a equipa principal, mais cedo ou mais, não há hipótese. Não consegue sobreviver. Olha, eu não li o que sim, já percebi, mas estás a dizer, pronto, é isso. À partida, o pior dos cenários. 1893, tinha dito inicialmente boa noite malta, acho que já está bom, não? Eu tentei mesmo muito acreditar neste gajo, mas evidências estão a provar que é muito parra para pouca uva. É o sistema do menino e os jogadores que se fodam. Daí parecerem todos horríveis quando não apenas muito maus. E depois é o texto que eu já li. Continuando, o Kiko Alves. Anselmi não serve, já teve mais que tempo para mostrar algo que faça convencer. Não consegue, não me importava de começar a ouvir mais vezes que o nome Mourinho é um possível regresso.
que acho que já está noutro campeonato, Mourinho. Mas há aí um disponível que me assusta muito. Também já mais para o balhote. Mas pronto, Com muito cabelo branco, é isso? avancemos. Vai de Mas se calhar vai estar em Rex. cima da mesa, de facto. Gerson Machado, nem sei se vale a pena comentar, já que suponho que os comentários são todos iguais. Anselmo e Alto, bom programa e abraço. É um pouco disso. Resignação total por tudo, que é os Jarcos, que diz-nos isto. O Nuno Oliveira, é melhor nem falar nada. O Hélio Marinho, não há muito a dizer, caríssimos. Tentei defender este treinador junto de muitos que diziam que não servia, dizendo que não podíamos julgar enquanto não tivesse plantel para jogar como quer. Neste momento, temos que construir um plantel para jogar como quer. E continua dizendo, levamos um baile de uma equipa de reformado e isso não é admissível. Boa sorte para essa gravação, imagino que a disposição não seja grande coisa, bem haja a vocês, nestes dias não conseguiria. Já Isto continua, é isso. Temos de ter paciência, Tripper Forever. Há um ano atrás tínhamos 8K em caixa e com a pré-época a iniciar. Hoje estaremos com mais saúde financeira. As vitórias e os títulos desportivos hão de voltar com perseverança e obstinação. Largos Dias tem 10 anos, não sei se é 100, devia ser os 100, não é? Mas o Porto não pode ficar 3 anos sem ir à Champions. Tem que se fazer alguma coisa rápido. Viva a Assinhada, Otávio Borges, quando entraram e no meio daquele desterro, que grandes craques que pareciam. Não vos invejo nada ter que ver e ainda comentar jogos destes. Hoje o jogo não comentámos muito, mas basicamente é isto, meu. O pessoal foi aqui acumulando vários comentários. Olha, está aqui o AJ Cruz 72. Estou-me a rir porque ele foi comentar aqui um jogo, eu acho que ainda não tinha posto o pulso, portanto ele foi comentar o jogo contra a Estrela da Amadora. Ele deve ter lido, não há muito a escrever, gravamos de seguida, mandem os vossos bitites. E deve ter pensado que era o jogo 2. E então se escreveu, contra uma equipa de reformados e até um taitiano jogou, falhamos golos feitos, mas o Cláudio também defendeu 2 ou 3 isolados. O cúmulo de trocar Marcano para Otávio aos 86, devem ter trazido uma camisola do Messi, cada um treinador incluído. Vergonha. Mais vale ter vendido a vaga do que passar vergonhas, estou pelo Porto. E pronto, fica aqui o comentário também do AJ Cruz. Mas pronto, resumo é isto. É o fim da linha, acho que estamos todos de acordo com isso. E os comentários terminam nesse sentido, e esperemos que seja no fim da linha, porque já foram algumas oportunidades e pronto, é isso. É possível que seja o próximo jogo o fim da linha. Certo. Pode ser. Sim, pode isso... ser que tenhamos mais uma coisa para nos envergonharmos, mas eu acho que nesse jogo há aqui alguns meninos que não podem calçar, sobretudo os que não estão cá para o ano. Tipo esse Vieira, por exemplo. Esses gajos que são para correr, não é? Eventualmente, os Otávios e o caralho. Acho que podemos, é que agora sim podemos meter os Wonder Kids para ver o que é que eles valem. Porque eu digo-te uma coisa, isso deixou-me a passar pela cabeça, mas até foi no primeiro jogo. Se há gajos que não contam para o próximo ano, e se não estão a fazer diferença nenhuma, aqui apostar neles. O que é que eles estão a fazer? É como o Di Maria, não é? O Di Maria até já assinou pelo próximo clube. Mas qual é a lógica? Será que eles fazem assim tanta diferença? Será que estamos a fazer uma aposta assim tão forte no Mundial de Clubes que é preciso estar a jogar a meter jogadores emprestados? Já sabemos que daqui a uma semana não estão connosco. Por exemplo, mas tu estás a pensar no Fábio Vieira, provavelmente, e no PP. Sim, mas eu estou a pensar noutros. Já sabes que provavelmente não vão fazer parte do plantel. Tipo, porque é que é o André Franco que entra e não é o Vasco Sousa? O próprio Marcano. Sim, o Marcano que também não vai, certo? Por exemplo. Mas aí é porque o Otávio é uma merda. Mas aí está lá é o e único que se calhar ainda percebo. E está a dar cabo do grupo, o Otávio. Sim, é o capitão, o Marcano, nós também precisamos de alguma coisa. E aliás, nós estávamos a apostar nisto, não é? Nós estávamos a apostar em passar, por incrível que pareça, nós tentamos mesmo muito passar à próxima fase, mas não conseguimos. Por isso é que esses gajos jogaram todos. Agora que não conseguimos, agora já não há desculpa nenhuma para esses gajos jogarem. Todos eles. E até o Marcano, que é dos menos culpados, mas se vai acabar a carreira, vai acabar a carreira, não é? Incrível. Pronto.
Vamos encerrar, se calhar, não é? Já não me apetece fazer nada, nem equipa, estamos a dizê-la, o 11 para a próxima época. Para a próxima Para a época. próxima época. Se próximo quiseres também jogo. digo para a próxima época. Tenta lá. Não Consegues? consigo. Não, isso é uma das vantagens acho que o Pires falou disso. É uma das vantagens de despedir Anselmo é que não chegamos a fazer a equipa nos moldes dele. Não tivemos essa hipótese. Não deu tempo neste mercado. O Vilas Boas queixou-se que a malta estava a pedir demasiado dinheiro neste mini mercado que se abriu para o Mundial. Não deu para fazer grandes E negócios. que muitos jogadores queriam férias. E que muitos jogadores criam férias e não sei, é que depois é isso é outra coisa que vai foder a próxima época. É o facto de termos estado lá, de nos termos esforçado e mesmo assim ter dado merda. Pronto, mas se calhar vai servir para despedir o treinador. Mas a vantagem é que não chegas a desconfigurar o plantel com por exemplo, para este esquema ias ter para aí 6 centrais, não é? Eventualmente, no plantel, assim já não é preciso. Podes perfeitamente, tens um plantel perfeitamente adaptável para os nossos esquemas mais habituais, seja o 4-2-3-1, 4-3-3, eventualmente 4-4-2. Consegues 4-4-2, mais difícil, porque não estou a ver outro avançado, a não ser o Samu, mas talvez o Mora, com o Samu, a avançado, também é uma possibilidade. Mas E o problema é que ainda tens um jogador como o Chico emprestado. Já viste? Tens um jogador como o Chico. Já a viste? verdade, a Juventus ainda estava a tentar entrar aqui numa licitação por baixo, mas o Chico também não está a ajudar muito, também com exibições na Liga das Nações e agora no primeiro jogo do Mundial não lhe está a facilitar muito a vida, acho que vão ter mesmo que pagar e foi o acordado, não é? O modelo de negócio foi esse, é tipo, pagam 10 e depois pagam os 30 porque nós dos 30 ainda temos de dar X ao Chico, portanto assim vamos ganhar mais que os 30 milhões que era o mínimo possível que estávamos à espera de... Não era quanto é que o Chico tinha? Nós, na pior das hipóteses, íamos ter 30 menos o que vamos pagar ao Chico, que é para aí 5 milhões ou mais. Portanto, assim sempre fazemos mais uns trocos. Pronto. 11 para o próximo jogo, vou inventar de caraca, então. Não inventes, caga no próximo jogo. Estou mesmo frustrado. Olha, chegou aqui mais um comentário porque lá está, eu gosto muito destas cenas de competições e não sei o quê, estava aqui e lá está, e já disse também da outra vez, agora que partilho isto com a minha filhota de uma forma mais evidente, mais sei lá, emocional, mais intensa, e as coisas correrem mal e pronto, estou ali a alimentar e depois as coisas saem mal. A pessoa fica mesmo náusea tremenda. Pedro Constantino. Fica a saber como é que era o portismo no tempo dos nossos pais, dos avós dela, pá. É isso. Mas depois Já encomendaste uma caixa de cromos, meu, disto do Mundial? Infelizmente já, mas não trouxeram, portanto. Já me apetece arranjar a caderneta, foda. É mau. Olha, o Pedro Constantino deu aqui mais um comentário, se calhar ficamos mesmo com isso, porque também resume aquilo que estávamos a falar. Hoje foi a estocada final, inenarrável, espero que amanhã já haja contactos exploratórios com um treinador novo, ou o ABB corre sério risco de ter um mandato único. Em resumo, foi isto que falámos hoje, digo eu, acho que está bem sintetizado. Vamos lá, então, fiquem bem. Olha, notas de rodapé. Não contem com um episódio a sair na manhã de São João. Não contem com isso. Mas bom São João. Bom São João, sem preocupações futebolísticas. Pronto, mas a partir da fazemos depois no dia 24. É isso. À noite. Vai ser a rasgar no AVB se ele não tiver despedido por essa altura o Anselmo. Aí acredito que não. Até aí acredito que não. Não, porque... Não, pois é, tu vais gravar no dia seguinte e ainda é possível que ainda não tenha sido anunciado. Sim. O que o Pedro Constantino agora dizia, os contactos exploradores, não sei se já se iniciaram ou não, mas espero bem que sim. Mesmo com esse que tu não queres. Qualquer um. O problema desse que eu não quero é que era a garantia que o terceiro não falhava, porque é um gajo muito experiente, que as equipas dele, com todos os defeitos, jogam. Certo, falta é a questão financeira, não é? E ter de aturar o homem, que não é nada fácil. Enfim, é o que é. Vamos lá.
Um abraço, fiquem bem. Um abraço. Pá. Bom Sérgio. Tchau. E Madjer pode ser o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.